Começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai conversar com um ultramaratonista, campeão mundial de Ultraman, e ele também faz somente dieta carnívora. Hoje quem participa com a gente é Alessandro Medeiros. Alessandro, obrigado por vir até aqui e veio de longe, né? Sim. Obrigado pelo convite. Estamos aqui batendo um grande papo sobre saúde, carne, né? O que a gente gosta de se alimentar, e vim de longe. Eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, junto com a minha família, há 17 anos já. E o legal é porque você tem o diferencial que é um ultramaratonista, ou seja, corre centenas de quilômetros, mas um diferencial mais que especial é que a sua dieta é extremamente carnívora, né? Sim, perfeito. A gente já está indo para o 6º ano numa dieta 99,9% carne e gordura animal, principalmente a carne bovina, a carne vermelha tão difamada aí, né? Que falam tão mal desse alimento fundamental para o ser humano, indo para 6 anos. Legal. E aí, desse tempo para cá, o que mudou nessa vida aí? Só coisa boa aconteceu, principalmente na questão de saúde, né? Primeiro a gente foca na saúde. Quando você melhora a sua saúde, o atleta ele performa, né? Então nunca foi diferente comigo. Quando eu iniciei a estratégia de baixos carboidratos, principalmente tirando os ultras processados, né? Os enlatados, os ensacados da minha vida alimentar, eu comecei a melhorar fisicamente, mentalmente. Então todos os aspectos de sono, ganho de massa muscular, emagrecimento, resistência muscular, todos esses aspectos foram melhorando. Isso, com o treinamento, foi me colocando em posições de pódio onde eu não conseguia. Eu já sou um atleta de 35 anos mais ou menos de esporte, e nessa época que eu me alimentava, como dizem normalmente, né, comendo macarrão, essas coisas todas, eu não conseguia resultados expressivos. Agora, quando eu me tornei um atleta carnívoro, a gente conquistou aí vários pódios aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Você falou de 35 anos, mas a sua idade, 50 e 54. Tenho 54 anos, isso. E tá ativo. Aí para o pessoal de casa entender, quando a gente fala de um ultramaratonista, sim, quantos quilômetros ele precisa correr para ele se tornar um ultramaratonista? Sim. Eu sou um ultraatleta, né? O ultraatleta é diferente só de um ultramaratonista, porque eu não faço só corridas, né? Eu faço ultra triatlons também. Já fiz provas longas de natação, de bicicleta. Aí todos têm essa nomenclatura, né? Ultra travessias de mar, no caso da natação, ultra ciclismo, né? Mas o ultra corredor, o ultra maratonista, é só ultrapassar a meta de 42 quilômetros. Ultrapassou a meta de 42, que é uma maratona, já é considerado um ultramaratonista, uma prova, né? Vamos supor que você vai correr uma prova de 50 quilômetros, ultrapassou a 42, você já é considerado um ultramaratonista. Mas você corre um pouquinho mais que 50, né? Fala pro pessoal, como que é? A última que você participou agora foi no Havaí? Sim, a nossa última foi um ultra triatlon. Aí combinou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, né? Então a gente percorreu aí 10 quilômetros de natação em mar aberto. A ilha de Kona, no Havaí, é uma ilha, né? Óbvio, então a gente nada em mar aberto. No segunda modalidade, 421 de bicicleta. E depois, para terminar a prova, a gente corre 2 maratonas, 84,2 quilômetros de corrida, né? Para terminar. E como que foi o resultado aí? A gente conseguiu ir para o Mundial com o apoio da Acrimate, né? Também. E conseguimos um resultado expressivo no mundo, não só no mundo do esporte, mas no mundo da nutrição humana também. Porque nós fizemos essa prova, ganhamos o campeonato mundial na minha faixa etária de 50 a 59 anos, mas só que a gente estava tão bem nutrido pela carne e pela gordura que nós fizemos essa prova em completo jejum. Eu não me alimentei durante essa prova em nenhum momento, só tomando água e sais minerais. Foi um feito inédito no planeta, como eu volto a repetir, não no mundo do esporte também, mas no mundo da nutrição humana. Porque hoje a gente fala que tem que se alimentar a cada 3 horas, né? Que é uma grande inverdade, né? Hoje você consegue fazer uma prova dessa em jejum. Isso também se dá ao longo período que você vem fazendo essa alimentação carnívora? Como que... Sim. Essa reserva de energia, né? Sim, muitos têm o ledo engano de achar que o jejum vai te deixar fraco. Vai te deixar fraco se você tem uma alimentação
eu chamo alimentação lixo, né? De muito processado e ultraprocessado. Se você for para a feira e para o açougue, principalmente, você já tem uma alimentação normal para a nossa espécie. Então, o meu processo de adaptação, ele demorou, sim. Eu tenho 5 anos aí, indo para o 6º ano e me tornei campeão mundial só agora. Mas tem pessoas que se adaptam mais rápido, né? Depende do tipo de comida, o tipo de alimentação que ela está tendo agora. Se ela tiver uma alimentação de açougue e feira, é muito mais fácil dela ter essa capacidade de correr longa distância, ficar em jejum normalmente durante 24 horas, isso daí é normal para mim. 2, 3 dias também é normal para mim, entendeu? Então, mas demora um pouquinho. Hoje, qual que é a sua rotina de alimentação? Café da manhã, almoço, janta, café da tarde? O que você consome durante o dia? Hoje eu estou numa alimentação que a gente chama de uma alimentação normal, carnívora, né? Café da manhã, agora antes de vir para o podcast, foram ovos e bacon. Né? Um prato de ovos e bacon e um café. O mais próximo que eu chego de um vegetal hoje é um café. Né? Isso. Então, o almoço a gente procura sempre dar prioridade à carne vermelha e a gordura já na carne. Não tiro gordura nenhuma da carne, do alimento, né? E na janta é a mesma coisa. Um grande bife, pode incluir ovos também. Bacon, eu volto a repetir, é uma grande fonte de energia, né? Tem bastante gordura também. Então, basicamente, não muda. É uma alimentação simples, rápida e eficiente, né? Aí muitos vêm para a gente falar, pô, mas isso é muito monótono, né? Mas se você olhar no dia a dia das pessoas, elas comem arroz e feijão de manhã, almoço e janta. Macarrão, inteira, almoço e janta. Inteiro. Café da manhã é pão, há 40 anos a pessoa come pão com manteiga ali, né? Infelizmente com margarina hoje em dia, substitui a margarina pela manteiga, infelizmente, e fala que a nossa alimentação é monótona, e isso não existe, né? Mas é até interessante falar sobre isso, porque hoje o boi ele tem diversos cortes de carne, cada corte tem um sabor diferente, Sim. tem um preparo diferente, então eu acho que a sua é bem mais variada do que a população mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem um programa de assessoria que a gente inicia as pessoas nessa estratégia alimentar e a gente dá um catálogo. Quando a pessoa olha aquilo ali, fala, cara, não tinha ideia de quanto a variedade, né? Quanto o animal, o bovino, ele nos dá de gosto, sabor e preparo, como você falou, né? É fantástico, a variedade é... E é muito prático, né? Hoje você tem uma frigideira ou um air fry, você faz a sua comida ali, a gente tem pouco tempo hoje, né? Hoje o nosso trabalho, a família, demanda de muito tempo. Então é a alimentação mais prática que você pode ter na tua vida. E vale ressaltar também que você tem um acompanhamento de uma equipe, Sim. Você tem uma nutricionista que está sempre acompanhando, que Sim. tem um estudo específico sobre a nutrição carnívora. Então não é simplesmente tirar tudo e só comer carne, né? Tem um acompanhamento. Sim. Isso. No meu caso, por ser um atleta de alta performance, a gente tem uns cuidados especiais de uma pessoa comum. Mas sem dúvida nenhuma, Gustavo, se a pessoa quiser ser carnívoro hoje, ela pode se transformar da noite para o dia. Porque existe uma mentalidade muito diferente, porque a nossa evolução foi comendo carne. Então, as pessoas que criticam a nossa dieta, falam que ela é dieta da moda, não é a dieta humana, é a dieta que foi feita lá atrás dos nossos ancestrais, porque quando caçávamos, a gente só comia a carne que tinha. E quando faltava a caça, nós iríamos sim comer uma fruta, uma verdura, mas não era essa opção que a gente tem hoje. Antigamente, para encontrar uma fruta, e a fruta hoje em dia são muito doces, muito palatáveis, né? Mas se eu te jogar no meio da Amazônia, você não vai encontrar um morango docinho que a gente compra no mercado. Então, essa mentalidade, a gente tem que voltar ao raciocínio ancestral para entender o que deu errado na nossa alimentação hoje em dia. Então, a dieta carnívora, ela é para todo mundo. Mas, eu sempre falo, é para todo mundo, mas são para poucos. Poucos, para esse entendimento, a pessoa tem que entender primeiro que ela não é novidade, que ela é alimentação feita para a nossa espécie humana, mas sim, você pode colocar um vegetal, pode colocar uma fruta. A Letícia vai falar isso melhor, né? Existe um leque muito grande de opções para você, principalmente, tirar os processados e industrializados.
No meu caso, por ser uma pessoa mais determinada, uma pessoa focada no esporte e na performance, a gente sim tem um grupo bem grande de médicos, nutricionistas, além da Letícia, nos dando um aporte para essa questão da performance, né? Porque não existe atleta no planeta hoje que faz o que eu faço, se alimentando basicamente de proteína e gordura animal. Além disso, durante as atividades, durante as suas provas, você tem um acompanhamento rigoroso com médicos, com a nutricionista. Eles acompanham em tempo real para ver o que realmente está acontecendo com o seu corpo, né? Sim, a gente teve o cuidado desde o início de tentar entender isso daí. Então, desde lá atrás, em 2020, quando eu comecei na estratégia carnívora, basicamente, a gente monitora e faz exames periódicos quando eu venho ao Brasil, principalmente quando eu venho ao Brasil, e a gente conversa com todos os médicos. Eu brinco que eu sou um grande rato de laboratório para entender isso daí no esporte. E durante as provas, a Letícia sempre me acompanha, a gente sempre convida um médico. A última prova no Havaí teve o Dr. Leonardo Santos, que é um médico do esporte, e acompanhou a gente durante a prova. E durante a prova a gente coleta, sim, dados, sensores, a gente coloca sensores para tentar entender melhor como o meu corpo funciona e para quebrar esse paradigma, né, que o atleta precisa do carboidrato, principalmente desses géis de carboidrato para performar, né? Eu acho que assim, é até interessante que muito pessoal que faz essas corridas, o pessoal do fim de semana, sim, né? Sim. O povo que gosta de correr, até vai participar de uma prova maior, falar, come macarrão, porque tem... Antes. Na verdade, não precisa, né? A proteína é muito mais eficaz. É uma grande mentira. O carb load, né, que eles chamam, né? No dia anterior. Não infelizmente, fica enraizado na cabeça do povo e esses mitos, né? E, enfim, a gente está tentando colocar assim, não precisa comer macarrão, mas come um grande bife com uma gordura que você vai ter a mesma performance, ou até melhor. Hoje a gente luta com um grupo de pessoas veganas, vegetarianas, sim, que elas vêm até implantando uma fake news sobre o consumo de carne. Sim. E, na verdade, você está vindo na contramão do realmente o que é modinha, né? Você falou que a sua dieta é da moda, sim, mas, na verdade, o vegano vegetariano que é o mais da modinha, sim, né? E você vem contra isso, né? Você, sim, acredita que, através desse seu trabalho, através desses estudos que os médicos, os nutricionistas vêm fazendo com você, isso possa ser um case lá no futuro para que pessoas se espelham e começam também a ter esse tipo de dieta, não somente... no dia a dia, mas também na corrida, no exercício? No esporte. Não, fantástica pergunta. Sem dúvida nenhuma, a gente está indo de encontro a guerra contra a carne, né? A gente ouve muitas notícias aí falando mal de um alimento que é interessante, né? Nunca matou a nossa espécie antigamente. E agora começou a matar, tem alguma coisa errada. Faz mal só agora, né? Só agora que está fazendo mal. Estamos eu e você conversando aqui, porque nossos ancestrais se alimentaram dessa forma, né? Voltando mais uma vez essa explicação, porque se você não tiver esse entendimento lá atrás, você não compreende o hoje, né? Então, hoje, nós somos embaixadores da carne, embaixadores da saúde, do esporte, e sem dúvida nenhuma, existe por fora aí uma combinação de, sei lá, notícias, empresas, interesses empresariais que falam mal desse alimento, né? Eu faço um convite a todo mundo. Se eu pegar um ser humano e colocar ele na natureza, dando exemplo para os veganos, eles não vão comer mato. Não vão encontrar, né? Não vão encontrar alimentos, né? Alimentos que eles vão se sobreviver. Você vê, existem alguns programas hoje, até na televisão, que colocam um casal no meio do mato lá, aqui no Brasil eu não sei o nome. Largados e pelados. Então, isso daí. O que eles procuram? Eles procuram animais, proteína. Qualquer inseto já é uma proteína. Isso, aqui. Lava, peixe, animais, pequenos animais, roedores, né? Então é um grande exemplo de como a alimentação vegana e vegetariana é uma grande mentira, né? É muito verdade que as pessoas que praticam essa estratégia, elas vivem em grandes centros. Tem o hortifruti ali perto, ele tem um mercado ali perto. Mas se você colocar na natureza uma pessoa dessa, ela não sobrevive sem a proteína e a gordura animal.
Então a natureza já te moldou dessa forma e eles querem ir contra. Como você falou, nós temos hoje a fazenda de churrasco, né? Tô vendo plantação aqui de churrasco, plantação de churrasco, vendo nossos queridos ruminantes ali atrás, é a coisa mais linda do mundo, né? E um dos argumentos que utilizam é que justamente tem maus tratos, né? E o que não acontece na pecuária é isso, né? O animal ele tem totalmente um bem-estar animal para que ele possa produzir, para que ele possa ter todos os benefícios que ele tem, justamente por causa do bem-estar, né? Então, é totalmente quebrável esse argumento deles, Não, né? Totalmente quebrável. Graças a Deus eu fui na fazenda Mundo Novo, um dos nossos apoiadores. Em Minas, né? Em Minas, em Uberaba, e vi de perto como os animais são bem tratados, né? E essa mentira que eles contam, né? Infelizmente a mentira vira uma verdade lá na frente, né? Mas a gente está aí para combater isso daí. E vamos falar assim, o vegano e o vegetariano fala que nós maltratamos o animal que nos promove a saúde e nos dá o nosso sustento, né, de vocês. Eu não tenho uma cabeça de gado, infelizmente. Estou querendo. E eu também não tenho, não. Não tenho, não, né? Então, é a mesma coisa deles numa plantação, chegarem numa plantação e começarem a chutar, começarem a quebrar as folhas, enfim. É a mesma coisa. E eles não fazem isso, né? É a mesma coisa da gente maltratar um animal. Aquele animal ali é o nosso sustento, né? É o sustento de várias famílias. Então, uma grande mentira. Não, tem fazenda que manda o peão embora se ele gritar com o animal, se ele fizer movimento mais brusco. Então, assim, isso eu não sabia. Tem fazenda que preza tanto pelo bem-estar que não pode gritar, não pode fazer barulho, não pode chegar de uma forma muito brusca, porque realmente assusta. Então, esses animais que são tratados dessa forma mais com bem-estar, se você chegar próximo deles, eles vêm chegando igual impressionante. Pet, assim. Eles chegam perto, cara, e eles cheiram você, porque eles são tratados bem. Do começo ao fim, eles têm um tratamento diferenciado, né? Sim. Eu fiz uma corrida de 10 km na Fazenda Mundo Novo e nos 10 km eles corriam do meu lado, cara. Coisa mais fantástica do mundo. Eles estavam longe, assim, daqui a pouco eles chegavam e começaram a correr do meu lado, assim. É diferente. Não, é muito bacana. Falando nisso, deixa eu só um adendo aqui. Eu falei que eu não tenho uma cabeça de gado. Mas eu vou ter um touro com meu nome, ó, doutor Eduardo. Tô colocando aqui ao vivo, hein? Eu quero o nome do touro Medeiros Endurance. E tem que ser touro bom, né? Touro bom, brabo. Tem que ser touro bom e brabo. E falando nisso, do agro, da pecuária e tal, esse ano você já começa a ser um atleta profissional, né? Sim. Como que foi essa mudança para você? E hoje você tem até o apoio, tem outros patrocinadores, mas também tem o apoio da Acrimate. Sim. O que mudou? Como está sendo esse momento da sua vida? Tá muito cedo ainda. Foi em janeiro agora, né? E logo após eu cheguei aqui no Brasil para a gente estar conversando nesse momento até. Mas sim, há 35 anos eu faço esportes, né? Sou um atleta assim, nato. Eu sempre brinco, sempre falo que eu nasci atleta, só não tive a oportunidade de ter essa carreira. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito apoio, né? Então, há 35 anos, eu busco esse sonho de ser um atleta profissional. Então, junto com a Acrimate e outros apoiadores, esse ano de 2025, eu vou me tornar um atleta totalmente dedicado não só ao esporte, mas sim espalhar a mensagem sobre os benefícios da carne, os benefícios da saúde, enfim, a gente vai estar em vários eventos juntos, né? A Acricorte vai estar vindo aí, a gente vai estar novamente palestrando e mostrando isso daí, produzindo conteúdo. Hoje em dia a gente sabe que as mídias online, elas são muito fortes em transmitir essa mensagem, então a gente vai dedicar bastante tempo para esse projeto, né? Mas só que ainda não tive o gosto ainda de acordar, treinar, voltar, treinar outra vez, se dedicar. Né? Eu retorno agora no dia 30 ao meu país, aos Estados Unidos. Aí sim a gente vai começar lá um processo de treinamento forte. Mas sem dúvida nenhuma, eu sou um cara muito realizado porque, como eu te falei, é um sonho antigo e hoje aos 54 anos, não sei se você já ouviu falar, mas eu nunca ouvi falar de um atleta se tornar profissional em 54 anos de idade, né? Então, olha só como a gente está fazendo um trabalho reverso, né? E em questão de saúde, vários exames mostram que a minha saúde de metabolismo, ele tá diminuindo.
Tá diminuindo, não, melhorando. Ela tô ficando mais jovem, cara. Olha só. O último exame que a gente realizou tem 54 anos, mas os dados mostraram que eu tenho uma saúde metabólica de 43 anos. Olha só como é que Nem a vou carne... falar o meu, não, que eu já falei pra você. O meu... eu lembro, você falou. Falou que tá um pouco 84, aí. Então, meu. 84. Tá meio ruim. Tá meio ruim. Então, são dados que a gente vai avaliando, né? E até resultados, né, expressivos no esporte, né? Quando o atleta vai envelhecendo, ou ele se aposenta, ou ele vai perdendo a performance. No meu caso, eu tô ganhando performance, eu tô melhorando os meus tempos. Então, é uma coisa para ser estudada, não é? E os planos para o futuro? Participar do quê? O que você está almejando aí para o futuro? Sim, a gente tem um calendário muito interessante esse ano de provas e o nosso projeto, ele sempre foi lá no início, quando eu falei com a Letícia, minha sócia e nutricionista, eu falei, Letícia, vamos assustar o mundo fazendo o quê? Pensando as piores competições do planeta para o ser humano participar. Em dificuldade. Então, em dificuldades, isso, extremas, de não só mental, mas como física, né? Então, nós fomos, a primeira já foi feita, o Mundial de Ultraman, onde corremos em 515 quilômetros em jejum, mas com uma alimentação carnívora. Mas no meio do ano agora, a gente está esperando ser chamado e convidado para participar da Badwater. A Badwater é o Everest das ultramaratonas, é a prova mais difícil de ultramaratona, uma das provas mais difíceis, mas é muito clássica ela, porque a gente corre, Gustavo, no deserto da Califórnia, com temperaturas de 50, 51 graus, e são 217 quilômetros. De corrida. De corrida somente. Aí sim é uma ultramaratona. Então a gente vai tentar fazer parte desse seleto grupo de 100 corredores no mundo só, e sem dúvida nenhuma, na estratégia carnívora eu estou tentando convencer o meu time para ver se a gente faz ela em jejum, mostrando mais uma vez como um atleta está tão nutrido que ele consegue, numa prova tão extrema, ainda finalizar e, se Deus quiser, ter uma boa posição aí, né? E como que funcionam os preparativos ali em questão de alimentação, Sim. Treinamento? Como que funciona o próximo aos exercícios, Sim. às provas, né? Como a gente é uma coisa muito nova no planeta, né, no mundo, então a gente sempre teve erros e acertos durante esse processo de 5, 6 anos. Então, em algumas provas a gente acertava uma estratégia, outra a gente errava. Agora eu acredito que a gente tenha encontrado uma estratégia perfeita. A estratégia perfeita para minha situação hoje em dia é 3 meses antes fazer jejuns de 24 horas, se alimentando uma vez ao dia. Mas aí muitos brincam comigo, pô, mas isso daí não é uma estratégia boa para vender carne. Não, mas é, porque eu como em torno de 1 kg a 1,2 kg de carne por dia. E como você vai ouvir a Letícia falando aqui, a preconização é de 500 gramas por semana. Então, eu como muito mais do que várias pessoas durante uma semana. Então, essa é a nossa estratégia, de 24 horas se alimentar uma vez ao dia. E uma semana antes, a gente entraria com café da manhã, almoço e janta, para ter um aporte calórico e sim ganhar um pouco de gordura, porque ela é a minha fonte de energia para a gente fazer essa prova, né? Então, esse é o modelo que a gente encontrou, até por sermos campeões mundiais fazendo essa estratégia. E é uma prova ali não vai durar mais do que 2 dias, então é um dia e algumas horas ali, então não vai ter problema sobre isso. Você fala tão natural que é 2 dias de prova. E quais foram as provas que você já participou, Medeiros? Então, eu já participei de várias provas no planeta, no mundo, as provas mais difíceis, mas o que eu destaco mais, o que a gente teve uma maior felicidade de alcançar um bom resultado, até por a maioria das minhas provas eu corro fora do Brasil, né? Os americanos, eles são, aí todo mundo sabe, eles são os grandes defensores do esporte, eles apoiam muito o esporte, né? E o estilo de vida deles proporcionam isso, tem uma capacidade financeira melhor do que a nossa. Mas enfim, vamos lá. A primeira conquista nossa foi 160 quilômetros de Key West. É uma prova que acontece na Flórida também. Na primeira participação nossa, nós ficamos em 7º lugar em 178 atletas espalhados pelo mundo. Eu lembro até que em 7º lugar, porque o 6º lugar eu perdi logo no final para um italianozinho. Eu falei, desgraçado, na próxima eu te pego. E nós ficamos em 7º lugar e campeão da minha faixa etária, né? Aí eu voltei para essa prova e a gente participou ela outra vez.
e ficamos em terceiro lugar. Então, olha só como a gente está evoluindo, né? Terceiro lugar no masculino. Aí depois eu vim para o Brasil e corri o Ultraman Brasil. É uma prova de ultra triatlon, como eu repeti aqui, 10 km, 421 e 84. Nós ficamos em quinto lugar também, e os 4 primeiros lá, sempre mais novos do que eu, né? Eu sempre um atleta um pouco mais velho. E corremos também a 100 milhas de Miami. Quem conhece Miami aí, a gente correu em torno de Miami ali, entra e volta na downtown, saindo e voltando 160 quilômetros, e a gente conquistou o segundo lugar também geral. Um garoto de 30 anos ficou alguns minutos na minha frente só, se eu não me engano, 40 minutos, se eu não me engano. Isso, 40 minutos numa prova de ultra distância é muito próximo, tá? Então, e agora esse último resultado aí do Mundial de Ultraman, são 40 atletas no mundo só selecionados. É uma prova também que você é convidado pela organização, você não tem como chegar online e se inscrever, você tem que mandar o seu currículo, né? E essa, sem dúvida, foi a maior expressão do poder da carne, né? O poder dessa alimentação. Hoje aqui no Brasil, Medeiros, o assunto dieta carnívora ainda é algo muito novo, Sim. Algo ainda muito para se conhecer. Como que é isso nos Estados Unidos e como que é isso fora do Brasil, nos outros países? O pessoal tem uma aceitação maior, praticam mais isso? Não, sem dúvida nenhuma. Nos Estados Unidos já é uma prática bem famosa. Existem médicos, junto, até mesmo como a Letícia faz, prescrevendo a carne como remissão de doenças, né? E vários livros publicados. Caramba, esqueci. Publicado. Entrou em inglês com português aqui. Solta um inglês aí que não tem. E encontros, né? Existe hoje congressos onde estão o pessoal da saúde ouvindo essas pessoas falando. Então, eu participei até de não era carnívoro, mas era cetogênico na Flórida, onde um dos médicos que me acompanhou durante um tempo, o Dr. D'Agostino, ele é médico da NASA, um dos grandes estudiosos da cetogênica no planeta. Ele me convidou, eu tive presente nesse evento. Então, assim, está muito divulgado. Existe hoje influenciadores online, assim, que estão ajudando muitas pessoas lá fora. Aqui no Brasil, a gente está engateando, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, o que a gente vê na mídia aberta, pelo contrário, né? Eles falam mal da carne, né? Uma revista famosa aqui no Brasil, eu vou citar o nome porque eles me citaram, a revista Veja, citou meu nome numa reportagem, mas só que não me ouviram. Interessante isso, né? As pessoas citam você, mas não te entrevistam, né? No início da reportagem, as 4 páginas depois dessa reportagem, só veio falando mal do alimento que a gente já falou que nunca matou ninguém. E junto com médicos e nutricionistas que não entendem, né? Não evoluíram, né? Não se continuaram a educação continuada. O que acontece muito desses profissionais, que eles saem da faculdade moldados a essa estrutura e não estudam, né? Então, até a Letícia pode falar aí depois, ela tem um curso a ser lançado para os profissionais de saúde. Vai ser muito interessante. Mas, sem dúvida nenhuma, lá fora a gente está bem grande, está crescendo e ajudando muitas pessoas. Vai precisar vencer o preconceito primeiro para depois começar a atingir um outro patamar, que é começar a utilizarem mais a dieta carnívora, né? Perfeito, utilizarem a dieta carnívora como cura, performance, qualidade de vida, estilo de vida, né? A gente tem que ajudar, é um propósito meu e da Letícia. A carnívora, todo mundo acha que eu me tornei carnívoro, depois tornei atleta. Não, eu era atleta. E, graças a Deus, foi um acidente de percurso, a carnívora ter me escolhido para ser um representante assim, da estratégia, do estilo de vida e defender mesmo a carne, né? A evolução sua nas atividades ali, você sentiu quando você não praticava a dieta carnívora e você mudou para a dieta carnívora, você sentiu um impacto maior nas mudanças de performance? Como que foi essa mudança? Ela foi brusca como a mudança de alimentação ou ela veio gradativa? Não, perfeito. Sem dúvida nenhuma, só fazendo para... A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? É só fazendo para entender. É muito difícil você mensurar todos os benefícios, né? Mas alguns eu posso citar. Primeiro, a energia constante.
Eu trabalhava e treinava muito durante esses vários anos, e eu sempre, quando me alimentava de muitos carboidratos processados, eu tinha aquele pico de energia, depois aquela lombeira, né? Então isso ficava flutuando no meu dia a dia. Hoje em dia eu tenho uma energia constante, sempre alta, sempre alta. Isso daí foi sensacional. A segunda é, depois dos meus treinos normais, quando eu tinha uma alimentação, entre aspas, adequada, eu tinha dores musculares. Quando você faz uma musculação, você sabe o que eu estou falando. Quem faz uma corrida aí, você vai sentir no dia seguinte. Esses sintomas desaparecem praticamente na carnívora. Tanto que no final desse mundial, todos os atletas estavam ali quebrados, descansando, e no último dia eu fui nadar ainda. Eu falei, não, vamos nadar porque eu tenho muita energia. É impressionante isso. Na penúltima participação, eu remei com os nativos lá na ilha de Kona. Então, são coisas assim que você tem que fazer para crer. Tanto que um médico que nos acompanhou, ele falou, não, estou aqui para ver, para crer. Como é que é aquele ditado? De estar vendo para crer? Sei lá, ele citou um ditado aí popular brasileiro que eu esqueci. Mas os benefícios, sem dúvida nenhuma, você tem que experimentar, começar. E a gente sempre fala, não é obrigatório você se tornar uma pessoa 100% carnívora. Isso daí não é uma prisão. Hoje tem outras dietas que dá para fazer. Os mesmos benefícios. Com consumo maior de proteína, porém não... Sim. Até porque precisa de muita disciplina, né? Se você for trocar para 100% carnívoro, a disciplina vai ter que ser bem maior, né? Por isso que eu falei, a carne é para todos, mas essa questão são para poucos, né? Você fala dessa questão da sua energia, a gente tinha até conversado que para você se aquecer também não é igual às pessoas normais, né? Tem todo um tempo maior, você tem uma resistência maior, né? Sim. Eu me sinto bem, como eu comentei com você, depois de 2, 3 horas ali de uma corrida, que eu começo ali a me aquecer e falar, agora eu tô bem, vamos acelerar isso, agora a gente vai. Mas isso depende muito. Eu sou um atleta que gosta de longas distâncias, né? Então, para mim, eu me sinto melhor quando eu vou longe, quando eu vou muito longe. E você, quando vai muito longe, você não pode ir muito rápido no início, senão você quebra, né? Então, existe isso daí. E existe um outro mito também em relação aos esportes rápidos, né, de curta duração. A gente estava falando até da corrida tradicional de vocês aqui, de 10 quilômetros, né? Muitos acreditam que tem que ter o carboidrato ali, mas numa corrida de 10 quilômetros, você não usa nem o carboidrato que você comeu no dia anterior, porque isso daí é estocado no seu músculo e fígado, e esses são as primeiras fontes queimadas. Não dá tempo de queimar. Não dá tempo nem de, se eu te der um exemplo, se você tomar um café da manhã com que as pessoas acham saudável, aveia, banana, né? E aveia a gente dá pro gado para engordar, né? E as pessoas receitam isso para a pessoa emagrecer. Olha só que distúrbio, né? A gente dá para o porco engordar, a gente dá para o gado engordar. Mas, enfim, aí se você tomar um café da manhã e for treinar achando que vai faltar energia, se você colocar o dedo na boca ali, forçar um vômito depois do seu treino, vai sair igualzinho que você comeu ali. Ou seja, o corpo ainda nem processou aquilo. Não tem jeito de processar aquilo. Então, é um grande mito que é vendido hoje em dia sobre essas questões, né? Mas se você tiver uma alimentação, um jantar proteico e com muita gordura à noite, você não só passa o café da manhã, mas se bobear, você passa o almoço sem fome. O jejum, para a nossa estratégia, ele é bem natural, Gustavo. Não é nada forçado. Então, a gente está aqui, a gente vai ficar hoje o dia inteiro praticamente juntos hoje, e pode sim surgir uma fome, mas isso daí, para mim, é uma coisa, ela vem, mas ela desaparece daqui a pouco. Você consegue ficar o dia inteiro se precisar sem comer. Totalmente sem comer. 24 horas para mim é um jejum assim, muito natural. Se eu não tiver tempo ou não tiver fome, porque o seu corpo está tão nutrido, cara. Está tão nutrido. Sua reserva está tão cheia. Ela está tão assim, seu corpo está com um metabolismo ali perfeito, trabalhando ali de uma forma, queimando a gordura, né? Que você fica ali horas e horas, cara, você não sente fome. Esse daí é o coringa da nossa estratégia carnívora, né, cara? Seu corpo está nutrido. E a outra coisa, quando você faz essa troca de energia, porque hoje as pessoas o carro anda com gasolina, vamos dar um exemplo. O carro carnívoro anda com gás, entendeu?
gasta muito menos, polui menos, oxida menos. Então, quando você vira essa chave, o seu corpo vai... Se você não der carboidrato na tua alimentação, primeiro, o carboidrato não é essencial para a vida humana. A natureza já te mostrou isso. Se você ficar sem proteína e gordura, principalmente animais, você fica doente, você morre. Você é veterinário, né? Não, jornalista. Não, jornalista, tá. Mas, enfim, e o carboidrato não está incluído na nossa alimentação. Ela não precisa, a gente não precisa se alimentar para sobreviver. Então, a natureza já te mostrou isso. Você precisa de gordura e proteína, só isso. E quando a gente faz essa mudança de alimentação, o seu corpo começa a pegar as gorduras como fonte de energia. Por isso tem o emagrecimento. Por isso que tem a alta energia durante o tempo todo. Ela queima ali numa fornalha ali, sabe? Ao tempo todo. Você não precisa ficar colocando lenha toda hora. Essa é uma grande analogia que a gente pode estar fazendo. A pessoa que come carboidrato sempre tem que colocar lenha no fogo. Na gordura não, cara. A gente tem uma fornalha ali fechada queimando aquilo ali. Como eu fiz a nossa prova, a gente fez a prova e queimamos 22 mil calorias. Olha só, 22 mil calorias, não repomos nada. Ainda tínhamos uma reserva, ali basicamente a Letícia pode te dar esses números melhor, de mais de 80, 100 mil calorias ainda a serem queimadas. Então poderia ali estar correndo mais 6 Ultramans, que não teria nenhum problema sobre essa questão energética. Mas você precisa fazer essa mudança. O seu corpo tem que entender que ele agora... Cara, se eu não tenho carboidrato aqui, eu vou ter que queimar o quê? A gordura. Então ela volta lá aos nossos ancestrais, que é uma coisa nossa, já vem de fábrica. E hoje a sua gordura corporal é baixa também, né? Em alguns momentos, sim. Hoje não, porque, como eu falei, eu estou retornando aos treinos, mas eu cheguei, sim, a 8%, em algumas medidas deu 4%, mas eu acho que isso também não é muito saudável para a minha prática, por ser atleta. Eu acho que ali em torno de 10%, 9% está perfeito para mim. Legal. Medeiros, para a gente já caminhar para finalizar, perfeito. Qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal que está em casa, tanto o pessoal que se alimenta mal, o pessoal que quer começar uma dieta carnívora, ou o pessoal que é atleta, que está querendo entrar, né, no esporte. O que você indica para o pessoal e qual que é a mensagem que você deixa? A primeira coisa sobre a alimentação, né? É até legal porque eu fiz uma formação nos Estados Unidos sobre nutrição esportiva, né? Mas só que eu aprendi tudo errado. Aprendi tudo errado, não. Eu ouvi tudo errado para praticar o certo, na minha visão, né? Então, o que eu recomendo nessa questão alimentar é o que eu falei para você. Chega na sua despensa, na tua casa, e tira todos os processados e industrializados. E volta a comer comida de verdade, açougue e feira. Quando você faz isso, você já vai estar dando um impacto muito grande na tua saúde. Então, açúcar é veneno, álcool é veneno, aqueles ingredientes que estão atrás de uma lata, de uma barrinha de cereal, que você não sabe nem falar o nome, aquilo ali é veneno. Seu corpo não entende como alimento, né? E um grande vilão também que a gente acredita e os estudos mostram são os óleos de semente, né? Então volte a fazer sua comida com manteiga ou com banha, como nossos antigos faziam, nossos bisavós, avós faziam, né? Acho que se você fizer isso, seu corpo já vai funcionar melhor, não atrapalhando ele. Só não atrapalhar ele já ajuda ele a ter esse vigor, a volta da saúde, né? E na questão do esporte, a pessoa entender que isso daqui é uma nova estratégia de uma opção, tá? Como você falou, tem gente que gosta de ir correr com gel, tomando gel, comendo macarrão no dia anterior. Cara, agora você tem uma opção de quê? Você não comer isso tudo, ou não comer nada, salvar o seu dinheiro, e ir para comida de verdade, principalmente a gordura e a proteína animal. E eu acho que uma mensagem final também que a gente pode deixar é para quem é produtor, empresário, patrocine, né? Sim. É um atleta que precisa, igual você falou, a partir de agora muitas coisas mudarão só pelo fato de você se dedicar apenas ao esporte, né? E qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda, não somente para o atleta Medeiros, mas também para o projeto de levar sobre a alimentação carnívora para vários lugares, quem sabe escolas e tudo mais, né? Não, boa, excelente pergunta, Gustavo, excelente
raciocínio. Quanto mais aporte tiver o nosso projeto, mais pessoas a gente atinge, né? Entendeu? Mais possibilidades de a gente ajudar o público nessa questão de alimentação. Hoje eu estou aqui porque vocês me apoiam, a Acrimate me apoia, né? Então imagina se tiver outros empresários e eu acho que tem que ser um compromisso de toda a cadeia, não só do pecuarista, mas de toda a cadeia envolvida nessa questão do boi, né? Então aí tem a Conan, que é a nossa patrocinadora também, que produz nutrientes, né? Os sais minerais para o boi. Então essas empresas que estão ali no satélite da pecuária e do agronegócio também, principalmente do agronegócio, que é bem rico, né? Elas deveriam apoiar esse tipo de iniciativa, né? De ajudar as outras pessoas a difundir essa questão da comida de verdade, né? Porque só tem ganhos, né, cara? Só tem ganhos e desmistificar essas mentiras que são faladas sobre o agronegócio, sobre essa questão ambiental. A gente tem também essa parte ambiental, a gente tem um conhecimento de falar sobre isso também. Mas, enfim, quanto mais pessoas nos ajudando a espalhar essa mensagem, a gente aceita de bom carinho. Legal, Medeiros, obrigado muito vocês. Sucesso nessa carreira sua, que daqui 30 anos, 40 anos você continue correndo, para que a gente use você como argumento para os veganos, falar, faz muito bem a carne, inclusive. Não, sem dúvida, o projeto é não parar, sem dúvida nenhuma. Legal, e para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, siga as redes sociais da Acrimate, siga também as redes sociais do Medeiros. Qual que é o seu Instagram, Medeiros? Medeiros Endurance. Acompanhe lá para você ver como funciona toda a performance dele, toda a carreira profissional dele, utilizando a dieta carnívora.